Também faço aqui, a gente Tá. garante. Como é que Pessoal, é? então boa noite aí. Outras pessoas entraram para a gente dar esse start aí, brindar o início da turma 3. A gente está muito feliz com a formação. Vocês vão ver aí, tem pessoas também de outras turmas juntos com a gente hoje. A ideia aqui é que a gente realmente tangibilize um pouco onde vocês entraram, a jornada, entender como é que vocês estão e responder aquela pergunta, né, que eu coloquei lá para vocês, por que cientistas comportamentais e o que a gente faz de diferente, agrega no mundo e tem mostrado resultados aí, por que que tem expandido tanto. E é sempre uma reflexão, né? Porque como essa área é uma área que junta diversas áreas, ela não é uma área que tem uma resposta sólida para isso, porque, por exemplo, nossa própria experiência em Behavioral Lab, como é importante essa multidisciplinariedade, né? Então, quando a gente está num projeto e a gente vê uma pessoa realmente que tem uma experiência, por exemplo, em CRM, marketing, gestão de pessoas, que são formadas em diferentes áreas, então as ciências comportamentais, o cientista comportamental ele pode ser especializado em diversos campos. E isso a gente vê claramente ali em Behavioral Lab, os projetos de sucesso, normalmente, muitas vezes, vem de um especialista que se aprofunda em ciências comportamentais e consegue tocar com grande sucesso os projetos. Então, a gente vai discutir um pouquinho, Bruno, bem-vindo, um pouco aí onde a gente consegue agregar e como a gente pode ser protagonista nessa grande mudança aí, que é mais do que uma mudança aqui, né? Uma mudança mundial. E aí, defender essa questão, por que que o cientista comportamental, numa era de IA e tecnologia, é a profissão do futuro, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso durante a nossa conversa hoje. Por que que a gente acredita, né? E por que estamos aqui hoje com essa crença, né? E essa certeza de que a gente precisa de mais cientistas comportamentais nesse mundo e eu acredito que eu vou demonstrar de algumas formas isso aí para vocês, porque ela tem sido reconhecida aí internacionalmente como uma área muito importante para a sociedade. Então sejam muito bem-vindos aí de novo. E como estamos hoje? Perguntando aí para vocês, só um check-in assim, de onde você está assistindo a aula, e qual a sua área de atuação? Né? No chat mesmo, escreve aí como você também está se sentindo. Pode ser para vocês se conhecerem um pouco mais e a gente saber aí a diversidade dessa turma. Pessoal da turma um, 2, tutoras e equipe também escrevam para eles conhecerem um pouquinho aí de vocês estão. Tá vendo? A Fabi de Barbacena trabalha com planejamento financeiro, Júnior aí em Brasília, publicidade. A gente tem aí a Nath, né, que da turma 3 tá em São Paulo e na parte de gestão de mudança. É, ela mal entrou aí, já está envolvida com a gente num projeto, então, assim, isso é bem legal, assim, da gente ter essa oportunidade. São Paulo, a Vanessa e olha aí que legal, assim, a Sandra no Rio, a Ivana em Porto Alegre, então tem pessoas realmente de vários lugares aí. O Bruno Carapicuíba, que legal! A gente teve até uma conversa, Bruno, né? O Bruno tá na Ambima e anteriormente, então foi bom conhecê-lo. O Pedro trabalha com ciência comportamental, vocês vão conhecer também um pouquinho do Pedro. Ele tem um mestrado em ciência comportamental numa universidade muito legal, que eu gosto e recomendo muito, que é o Warwick, que também fica na Inglaterra. E o Yuri aí, ele também tem uma experiência, também é da Behavioral Lab, o Pedro é da Behavioral Lab, o Yuri também, né, tá em São Paulo e tá aí na Behavioral Lab. A Lília em Brasília, MPS aí, com foco em políticas públicas. Mais alguém, gente? Então, olha que
diferente, né? Como são diferentes as áreas do cientista comportamental. E aí eu ouvi por muito tempo, e sempre ouço, né, na verdade, que a gente tem que focar num nicho. E é muito difícil nesse caso, né, de focar no nicho, principalmente com essa crença que eu falei para vocês, que a gente precisa de cientistas comportamentais em diversas áreas. A gente precisa de pessoas que pensem como cientistas comportamentais. A gente vai discutir um pouco o que que é isso nesse mundo em transformação, em guerra, né, com grandes mudanças tecnológicas. Então, muito bom conhecer alguns de vocês. Alguns, né, a grande maioria já está começando aí o curso, já começou, está no módulo um, no módulo 2. E primeiro, né, os combinados dessa aula ao vivo, aí um brinde de novo a todos vocês, a todos nós aí que estão nessa jornada, que já se formaram e tudo mais. Então, que a gente brinde sempre e tem outros encontros para brindar o sucesso, o fechamento, e vocês vão ver outros momentos ao vivo. Se possível, eu ia pedir para manter a câmera ligada, porque é para a gente criar essa relação mais direta. A gente sabe também que a gente chega um pouquinho mais cansado, mas eu tenho um trato com vocês da gente terminar às 8. Mesmo, né, que a gente leve o tempo, o importante é que a gente realmente se conheça, que vocês saiam daqui sabendo dessa jornada e os próximos passos. Então, a gente se também breve para todos irem fazer aí jantar, cuidar da família, entre outras coisas. Colocar o áudio no mudo, né, se possível, perguntar a qualquer momento. Então, aqui é uma conversa, são amigos, são pessoas que estão crescendo juntos. Então, assim, só levantar a mão. Utilizar o chat para perguntas e reflexões, né? Então, alguma reflexão que você tenha relacionado a alguma coisa que eu falar, até discordar ou concordar, né? A gente usar o chat como um meio de comunicação das nossas opiniões, assim, não precisa ficar só na nossa mente. Vamos interagir e se conhecer e se divirtam, pessoal. Então a gente tá aqui também para se divertir. Então, como a maioria aqui já fez o módulo um, né, já teve a abertura, a maioria já me conhece, então a ideia aqui é só eu dar um ideia muito geral. Então, eu me considero há 20 anos nessa área, porque eu fazia essa parte experimental, essa parte de estudo do consumidor antes do mestrado. Inclusive, foi o que me motivou. Eu ganhei, inclusive, uma bolsa para fazer o mestrado com um projeto na área privada, para a gente ver que nem sempre você precisa estar na academia, né, para você fazer estudos que sejam considerados científicos. E aí fui para o mestrado e as coisas mudaram muito. Então, eu voltei. Ontem eu estava com o coordenador do MBA da FGV, da FGV de Economia Comportamental, e eu falei, né? Eu voltei, entrei no Instituto Acatu, que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem. Depois fui para o doutorado e aí eu vi que realmente a minha missão estava muito mais em expandir essa área e esse conhecimento aqui, porque eu comecei a ver, além de ser apaixonada pelo tema, eu comecei a ver muito resultado, mesmo nos projetos que a gente já estava tocando desde o início com grandes empresas, né? Porque o que que acontece? Chegava demanda muito do gestor, da grande empresa para a gente. Então a gente já comecei a ver muitos resultados e que essa informação ela tinha que ser divulgada. Então eu dou aula, né, em alguns lugares aí, FGV, SPM, PUC Paraná, PUC Rio Grande do Sul, no MBA Academy, e também sou parte de algumas redes, né? E eu vou convidar vocês para elas aqui daqui a pouquinho. Então, gente, só resumindo, quem não viu o módulo um ainda vai ter essa apresentação completa, mas o mais importante, sem dúvida, é a gente se conectar aí nas redes, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Então, fica aqui o Flávia S. Ávila, né? A grande maioria, espero que eu já esteja conectado por lá. E pode me mandar mensagem diretamente, assim, adoro conectar, né, e saber mais do trabalho de vocês, seguir vocês nessa divulgação e nesse mundo novo também que vocês estão entrando. Então, acho que uma das coisas mais importantes é a gente conectar pelas redes também para se manter atualizado do trabalho da gente, mas eu também quero saber mais do trabalho de vocês. E aí eu queria abrir um espaço para vocês conhecerem parte do nosso time. Ainda temos outras pessoas aqui que não estão na foto.
E essas quatro pessoas, mulheres lindas e maravilhosas, ainda estarão com a gente durante o que a gente está chamando de Jornada de 90 Dias, que é a turma 3. Está sendo a primeira turma a ter isso, mas a gente já teve vários pedidos de outras turmas querendo entrar na jornada. Então vocês vão ver que vão ter outras pessoas aí pegando o bonde. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma votação se a gente aceita eles ou não. Mas a ideia é que a gente vai ter aí um desafio, uma missão para desenvolver durante esse período. A gente tem uma metodologia que é uma metodologia muito prática. A gente, inclusive, tem um depoimento aí, a Sandra, quando ela for se apresentar, ela pode falar. A gente fez um momento cientista comportamental com o desafio dela. E todos ajudaram aí a construir. Eu acredito que avançou bastante, né, Sandra? Assim, foi muito prático e todo mundo, usando a metodologia, chegou num resultado muito legal. E daí surgiu a ideia de que a gente precisava de uma jornada de aplicação desde o início. Porque o que que acontece? A gente no módulo 14 tem um workshop maravilhoso para a gente fazer. Tem todas as etapas, é no Miro. O último foi incrível. Você no módulo 14. E a ideia é que se vocês tendo essa jornada de 90 dias, vocês vão se conhecer, vão conhecer pessoas aí, já cientistas comportamentais, vão poder trocar e a gente ainda chegar com um case. Eu acredito que vão ser quatro grupos, então quatro cases no final, já de soluções para testar aí em ciências comportamentais. Então, estou muito feliz com essa jornada e eu queria abrir a palavra para elas se apresentarem rapidinho. Lu, você já chegou aí? Eu vi que você. Ela estava correndo para chegar, se ela já chegou em espírito, que eu quero dizer. Chegar, ela já chegou. Oi, Felipe, tudo bem? Que bom que você está aqui também. Muito bom. Fazendo download ainda. Tá fazendo download, Lu? Quer que a Ivana comece? Ou você quer Eu se posso apresentar? começar. Pode. Está em ordem alfabética, né? Fala Olha, um eu cheguei pouquinho. agora, eu já cheguei praticamente nesse slide, não sei o que que a Flávia falou, Assina mas embaixo, Lu, confiança. Ah. sejam, to- sejam todos bem-vindos. Eu estou bem animada com essa turma, porque a gente está, né, integrada vai ficar integrada com ela e estou à disposição para a gente trabalhar juntos aí, dependendo do tema, né, como vocês escolherem. Junto com as meninas também, foi muito legal, assim, ter essa proximidade com elas, com a Ivana, a Vanessa, a Sandra. E não aproveitei direito, né, o dia que estava lá estudando o case da Sandra, porque já era um dia que eu não estava muito bem, mas eu achei a ideia sensacional e acho que a gente pode repetir isso pelo menos uma vez por mês ou estreitamente com um grupo menor, assim, porque é muito legal a prática, né, do que a gente vê estudando os conceitos. Então É. é isso. Não vou me apresentar, porque já está tudo escrito ali. E eu levei a sério, quer dizer, Aí, ó, gente, todo mundo tá com os drinks, olha, todo mundo foi de vinho branco, ó. drink branco, tá Fui vendo? bem Estamos tudo rápida, hein? combinando. Estamos Ó, combinando aí. Tintim, É, de pois vida é, longa ao FCC. Exata Vida Longa FCC. Então, é como a Lu falou, gente, ela já era, né, antes da formação mesmo, ter especialização nessa área, ela é coordenadora da célula ali de ciências comportamentais do pólen, né, e também a felicidade de ter ela na formação. Então, todos, tenho certeza, quem tiver no grupo dela aí vai estar muito bem orientado com esse mão na massa. Porque ela sabe fazer as coisas acontecerem aí. Acho que todas são bem fazedoras. Ivana, fala um pouquinho de você aí. Olá. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, conhecendo todos vocês e bem animada também com esse projeto novo de mão na massa, de desenvolver desde o início, né, uma intervenção, enfim, uma missão. Eu estou realmente bem animada. Não vou também me apresentar, como a Lu falou, já está tudo escrito ali, mas estou à disposição, pronta para trabalhar e tchim, 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 tchim. bem-vindos. Bem-vindos. Pessoal, a Vanessa agora. Conta um pouquinho mais sobre você, Van. Bom, já tá tudo aí também. Então eu vou contar as coisas que não, que são menos óbvias.
Isso aqui é um sonho para mim. Eu sentia, quando eu comecei a trabalhar com planejamento, eu sentia que não era só sobre planejar através dos números. E a Flávia, ela me ajudou a tangibilizar o que eu sentia e não conseguia, talvez, colocar em palavras. Então, é um sonho estar aqui. Foi um crescimento. Eu falo que meu olhar, ele ampliou muito depois que eu fiz a formação. Eu sonhava com essa formação há muitos anos. E eu não fiz por motivo de 3 filhas, que é uma coisa que a gente tem em comum, né, Lu? Galera que gosta de fazer filho. E eu acho que é isso que as meninas falaram. Quando a gente fez o workshop no módulo 14, o mundo abre ainda mais. E eu acho que vai ser muito interessante e também garantir que a gente tem essa troca durante o curso, porque são muitas mentes, cada uma pensando, né, de um jeito e trazendo a sua perspectiva. Eu acho que é muito rico. E se depender de mim, a gente vai garantir esse engajamento. Maravilhoso, Van. Para mim, eu contei, né, na turma 1, acho que na abertura que está gravada, eu falo, né, que a formação foi uma realização de um sonho. Porque, na verdade, tinha uma questão de eu pensar, né, será que dá para formar um cientista comportamental nessa quantidade de tempo? Será que dá para fazer algo sério, né, robusto, assim, a pessoa realmente sair com a mão na massa? E aí eu falei, caramba, ele foi olhando a trajetória, os nossos cases, os nossos cursos e o repertório. Eu falei, cara, dá. E realmente dá. Eu falei, poxa, que legal que a gente vai poder formar mais cientistas comportamentais. E realmente, quando a gente abriu o curso, a formação, assim, para mim é a realização de um sonho. E quando eu vejo as pessoas que estão nesse curso e que entram todos os dias, assim, meus olhos brilham ainda mais, assim, porque realmente eu sei que são pessoas que podem mover trajetórias, assim, mover organizações, pessoas e consumidores, né? Então, trajetórias das mais diversas. Sandra, fala um pouquinho de você. Boa noite, gente. Endossando tudo que as minhas colegas já falaram aqui, né? É um prazer também para mim poder estar aqui com vocês nesse papel aí de tutora, mas também de aprendiz, porque a gente está aprendendo continuamente, né? E como foi falado aqui, nada melhor do que botar na prática. E as ciências comportamentais têm isso de muito diferenciado, porque é uma ciência que você pode tangibilizar, pode ver, aplicar no seu dia a dia, tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Então, realmente é não só um prazer, como uma alegria, uma sorte muito grande, né? E pensar que há menos de um ano atrás eu estava aqui como vocês, iniciando, né, podendo ter esse privilégio, né, de ter esse curso com uma pessoa que é referência aqui, né, no Brasil sobre o tema. Então, a Flávia citou aqui também essa experiência que eu tive num dos momentos cientista comportamental, que foi de deixar de procrastinar e colocar em prática aí o meu processo de aquisição da cidadania portuguesa, né, que é uma coisa que estava adormecida, quase que sepultada há muito tempo, né? E com esse momento cientista, com a ajuda também dessas colegas maravilhosas, as outras que não estão aqui também estavam presentes, e eu pude finalmente dar esse start aí tão necessário, né? E ainda peguei a dica aqui preciosa da Vanessa, de alguém para me ajudar com experiência nisso. Então, fizemos Tiramos uma uma solução, fricção. tiramos uma fricção muito importante, por sinal. Daqui a pouco vocês vão entender que linguajar é esse, né? Num instantinho. E aí, então, essa é a concretização aí do que as ciências comportamentais podem fazer na vida da gente. Eu agradeço também essa oportunidade, a Flávia e a todas vocês aí pela atenção. Que maravilha, Sandra, muito feliz de ter vocês quatro. E eu queria também, né? A gente tem duas pessoas aqui que eu queria que se apresentassem, que são da Behavioral Lab também, que é o Yuri e o Pedro. Se puder só dar um alô aí para eles saberem que vocês, né, são do time também, uma parte do time. Não serão tutores nesse momento, estarão em outro papel, mas são parte do time. Oi, gente, boa noite. Yuri por aqui. Prazer estar com vocês, conhecer essas histórias tão inspiradoras.
Eu já até escrevi aqui, né, qual que seria a palavra que me definir, que me define. Eu coloquei energizado, mas acho que agora ela faz muito mais sentido depois de escutar um pouco de vocês. Prazer conhecê-las, conhecê-los também. Espero que a gente consiga construir coisas interessantes juntos e estou ansioso para aprender com vocês também. Prazer estar aqui, gente. E um Ai, brinde, né, Tintim? Eu não tô bebendo vinho, mas posso tchim, brindar como se tchim. fosse. Tchim, tchim, mas teremos outros happy hours online aí pra gente Pronto. variar o drink. Me comprometo a estar com um vinho no nosso próximo encontro, tá? Hoje vai ter que ser água mesmo, tá tudo bem. Maravilha. Pedro, você tá aí? Tô aqui, tô aqui. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa Prazer noite. conhecer todo mundo. Muito empolgado também. Fico muito feliz em ver todo esse, digamos, toda essa rede que tem sido criada, acho que principalmente assim pela Flávia. Eu conheci a Flávia em 2017. Ela me inspirou em buscar, como é que fala, o conhecimento na área. E hoje poder trabalhar com ela também para mim é muito gratificante. E com certeza vai ser um período muito legal assim para conhecer todo mundo, muita gente interessada no mesmo tema. Saúde, a minha já acabou, mas eu Aí. tô na cerveja. Saúde, tchim, tchim. Saúde. E aí, pessoal, a gente não poderia deixar de abrir, na verdade, porque, como o Pedro falou, é uma comunidade, é uma felicidade ter pessoas aqui que estão com os olhos abertos para ciências comportamentais, se interessaram e estão aqui com a gente. E eu queria ver se mais alguém quer se apresentar, quer contar um pouco do que, né, trouxe vocês até aqui. Algum corajoso aí, corajosa? Acho que viu uma gatinha, foi do Eu? Yuri que você viu, Van? Ou não? Por Não, foi a favor, gatinha da Lu. apresentem-se. Foi Da uma Lu! gatinha da Lu. A Manu, ela também é uma cientista comportamental, ela tá sempre Ah, falando. ela é mirim, minha filha. A gente É tem Essa mirim. praticamente um aí, laboratório, né, Lu? essa aí adora fazer intervenção comigo, para não fazer dever de casa. Muito bom. Mais alguém, gente, quer se apresentar? Eu Eu posso me me apresentar. apresento. Oi, Opa, oi. Pode ir, Vai Silene. lá, Fica à vontade. Não, vai lá você, depois eu vou. vai, Silene. bom, eu sou a Sirlene, eu tenho 42 anos, sou mãe da Sofia, que apareceu por aqui, fugiu, daqui a pouco ela aparece de novo, a minha filha tem 4 anos. Eu sou jornalista por formação, formada em letras também. Já atuei com comunicação, já atuei em jornal, hoje eu atuo com gestão de mudança no Itaú. Trabalho nessa área tem aproximadamente 6 anos. E eu sempre me interessei por comportamento. Quando eu era jovem, eu decidi estudar jornalismo porque eu queria escrever para as colunas de comportamento de revista de adolescente. Então, Olha, que legal. eu sempre tive um pezinho. Tá aqui ainda nos meus planos futuros, quem sabe fazer uma faculdade de psicologia, mas estou focada aqui por hora nas ciências comportamentais. Estou iniciando também uma pós-graduação em neurociência e comportamento na PUC. Ah, E legal. eu acho que gestão de mudança tem tudo a ver com comportamento, né? Então, eu entendo que faz muito mais sentido a gente entender como as pessoas tomam decisões, como é que o cérebro funciona, para que a partir daí a gente possa criar algumas intervenções e assim chegar no lado B, né? Então, a gente sair do as is, chegar no to be de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais tranquila para as pessoas, né? Olhando principalmente para o ser humano e deixar o processo para quem é dono do processo. Ai, muito bom, Silene. Prazer em te conhecer. E Ah, exatamente, Nath, também concordo, Exato. gênero, número e grau, e que a gente realmente interaja bastante aí ao longo dessa jornada. Aí os eu fiz o coraçõezinhos ao longo. curso de ciência comportamental aplicada também. Foi o Ah, meu você primeiro fez o contato. CCA, fica e pode assim, eu sempre falo, né? A gente tem várias pessoas que já fizeram CCA, eu tomei muito cuidado para não ser repetitivo. Você vai ver que não tem slides iguais, Pois tem, é, não então é assim, igual. pode ficar aí a Lu fez o CCA, então assim, Eu também, hein? Silene, eu preciso te contar que eu é, estou num projeto no INPI e uma amiga minha, eu não sou especialista nisso, né? Então eu tenho uma amiga que está trabalhando comigo que é especialista em GMO. E a gente está com um projeto muito bacana, integrando comunicação acessível, GMO e ciências comportamentais.
Poxa, que bacana, vamos Pois trocar? é, E, vamos. Por favor. hein? Silos se criando. Nath, fala para você um pouquinho que vocês vão entender. Boa noite, pessoal. Eu sou a Natália, mas pode me chamar de Nath. É ótimo, né, de saber que a gente está aqui juntando talentos, né? Sirlene, GMO, né? Ou CNO, né? Tem várias siglas, né, para gestão de mudanças. Então, eu venho atuando com gestão de mudanças há 20 anos, mas eu tenho mais uns aninhos profissionais. Eu comecei em auditoria, depois eu virei sapeira, né? Trabalhei com SAP, virei gerente de projeto e tal. Mas você pode ter o melhor processo, melhor tecnologia, mas se você não entender de pessoas, não acontece nada. Então, eu venho nesses últimos anos, né, na humildade de aprender. Né? Porque é infinito, né? Por mais que você faça um curso, você faça uma especialização, um MBA, nunca esgota o conhecimento para entender o ser humano. E isso que é o bonito, né? É o desafio diário da gente conhecer, entender o outro, entender as histórias e saber por que que ele se comporta daquela forma. Então, eu estou muito feliz de participar aqui do grupo, é um presente para mim. E aí, conhecer a Flávia foi um presente imenso, né, Flávia? Gratidão por tudo. E eu acho que assim, vamos aqui trocar, aprender e, e fazer acontecer, porque eu acho que Aí, também é gostei. isso. Não adianta a gente só falar, tem que fazer acontecer também, né? Gente, Então, deixa eu fazer só uma pergunta para a pois Nath. não, pois não, Nath, você manda. por acaso está num grupo de GMO que está desenvolvendo um livro? Não, Não. não estou nesse grupo. Não, é porque Ah, tem uma Natália. ai meu Deus, esqueci. Eu sei quem você está falando. Eu esqueci o Ah, porque nome, era mas mais para saber se era não. você ou se era outra Não, Natália. Tá não, bom, é outra Natália. Mas tá bom. eu sei do que você está falando. Muito bom, meninas, Obrigada. muito bom. Quem mais quer se apresentar, gente? Eu gostaria, porque Que é uma bom, alegria vai muito lá, grande Fabi. estar aqui também. Estou muito feliz de poder estar participando desta turma. Estou de olho nessa turma de cientista comportamental da Flávia desde o ano passado. Turma um não consegui. Turma 2 bati na porta, mas não teve jeito. E aí eu falei com a Flávia, ainda chamei ela, falei, né, Flávia, você vai fazer a turma 3, né? Porque eu não consegui a turma 2. Ela falou, o ano que vem, sim, esse ano, mas não. Então, estou muito feliz de estar aqui. Sou Fabiane Vicentini, podem me chamar de Fabi também. Sou planejadora financeira, mas venho me deliciando nesse processo do comportamento humano. Então, na verdade, eu considero que eu sou planejadora financeira comportamental. Uhum, Estou com uns desafios muito grandes, por isso que eu falo que estar aqui é um presente, porque eu quero levar a educação financeira para dentro das empresas. Mas eu não quero levar a educação financeira simplesmente a educação financeira, mas todo um desenho de contexto, de ambiente, para que seja algo diferente. Então, eu acredito que esse ambiente aqui vai contribuir muito para esse novo projeto que eu tenho desenhado aqui dentro da educação financeira. Mas vamos ver, né? Não sei ainda como que vai acontecer, como que vai se dar tudo isso. E, enfim, eu acho que é isso aí. Então, um que prazer bom, muito grande estar Fabi. aqui, Seja Flávia. bem-vinda, sim. Você vai ver que eu espero não, tenho muita confiança que em 30 dias aí, que logo no início já vai estar bastante confiante que você vai ter, né, ferramentas e clareza que essas coisas vão acontecer. Ainda vai ter uma tutora nessa área, essa área, na verdade, de planejamento financeiro, educação financeira, né, que é da Van, mas assim, a gente tem pessoas muito legais nas turmas. Tem muita coisa incrível para ser criada, então tenho certeza que o grupo aí, que nessa jornada, um case importante a gente pode criar nesse tema. Então, muito bom ter uma pessoa especializada que quer ver além, que quer levar isso para dentro das empresas, para a gente já criar, já começar a colocar a mão na massa desde cedo, viu? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada.
Quem mais quer se apresentar? Eu. Pode falar, Bom, Amanda. sou Amanda. Também, como a Fabiane, sou planejadora financeira. Eu já estou atuando como planejadora desde 2021. E aí, quando eu iniciei, logo no início eu senti que olhar só para os números não fazia tanto sentido, que a gente estava falando de pessoas e não de números, e os números ali eram reflexo do que as pessoas faziam. E aí eu conheci primeiramente a professora Vera Rita nessa área, fiz toda a trajetória dela, depois me apaixonei pela Carol Veloso, do Neuro, segui toda a trilha e através dela eu conheci a Flávia e tenho namorado também o curso desde o início, mas por questões de saúde não consegui entrar no ano passado. Falei, não, esse ano eu vou entrar e realmente porque todo mundo fala que quando a gente entra para planejamento financeiro, a gente às vezes está fazendo uma sessão de terapia. Eu falo, calma lá, eu não sou terapeuta, mas a gente precisa olhar para o comportamento, porque é ele que vai dizer o que você está fazendo com o seu dinheiro. Mas essa área me fascina, né? Então, realmente olhar esse lado do comportamento das pessoas é o que vai fazendo as mudanças. Hoje mesmo eu fiz uma palestra, a Fabiana falou que queria trabalhar dentro das empresas, eu fiz uma palestra para um grupo de jovens dentro de uma instituição e eu levei algumas ferramentas comportamentais que eu aprendi com a Carol e foi o que realmente despertou o interesse dos jovens ali sobre o assunto. Então, quando a gente Tá fala vendo? sobre comportamento, é o que realmente faz as pessoas se sentirem interessadas em mudar, né? E olhar para um outro movimento. E estar aqui é um prazer para poder crescer junto com vocês. Ai, bem-vinda, Amanda. E realmente, Amanda também, como eu falei para vocês, sigam-se nas redes sociais, né? É legal acompanhar vocês, assim, nas redes. A Carol é uma pessoa que eu admiro. Ela fez o primeiro CCA, né? E ela é da turma um. E eu fico muito feliz aí. A Vera também, uma pessoa que eu tenho muito no coração. Então, adoro quando vem pessoas ainda com outros backgrounds para trocar com a gente. Então, seja super bem-vinda e que a gente crie algo muito legal nesses 90 dias, hein? Eu fico com a expectativa ainda maior. E aí, pessoal, quem mais quer falar? Mais alguém? Posso dar sequência? Claro, Bruno, vai lá. Boa noite a todos e a todas. Tive o privilégio de falar com a Flávia e com a Vanessa em paralelo, mas para todos e todas que eu ainda não tive o privilégio de conhecer, estou conhecendo agora, inclusive, né? Muito prazer, sou Bruno Rocha, tenho 25 anos, estou especialista em educação financeira pela Ambima, atuo nos projetos educacionais que a gente toca, então, muito com esse olhar técnico nos projetos, garantindo que a gente esteja levando a educação financeira sempre muito alinhado às nossas perspectivas, à maneira como a gente enxerga e como a gente faz acontecer a educação financeira, como uma grande história sobre pessoas, né? Acho que a gente está muito alinhado em relação a esse ponto, acho que todo mundo aqui certamente a enxerga também dessa maneira, principalmente as planejadoras e os planejadores que estão aqui também com a gente, que se deparam com esse tema com tanta frequência, né, no dia a dia. E, assim, eu conheço o trabalho da Behavioral Lab há muito tempo também, há alguns anos, já desde a graduação, me formei ali em 2024, mas ainda enquanto graduando, eu já acompanhava, já seguia, e, assim, realmente ter o privilégio de participar de uma turma tão incrível quanto essa, para mim, assim, é um sonho realmente, assim, já que estamos falando de sonhos aqui, eu preciso dizer também que esse é o meu, um dos meus, na verdade, né, entre os tantos que nós temos na vida. E, assim, realmente eu queria agradecer a oportunidade e dizer que estamos à disposição para contribuir e para trocar e, na verdade, aprender com vocês também, porque uma turma tão incrível quanto essa, eu tenho muito a ouvir e muito a aprender. E, assim, depois que eu finalizei a graduação em economia, só para trazer um pequeno contexto, é, eu entrei agora em uma seara que eu estou meio que expandindo as minhas especializações. Porque economia, é claro que é a base, né? É muito importante, sou técnico em finanças também, né? E graduado em economia. E, assim, foi uma fase incrível que eu pude estudar, que eu pude estar muito imerso em estudos econômicos ali. Mas depois que eu finalizei a graduação, eu
firmei um compromisso comigo mesmo que estou seguindo por enquanto, que era de expandir para a área de educação. Então, acho que para além do financeiro, a gente tem que pensar também no como que eu vou levar a informação, na educação, né? Então, no finalzinho do ano passado, eu tive o privilégio de finalizar um MBA em gestão escolar, também pela Universidade de São Paulo, foi onde eu me graduei. E no meio do ano, do meio para o final do ano, eu estou finalizando mais duas pós-graduações, uma em neurociência e aprendizagem na educação, também pela Universidade de São Paulo, e outra em dependência de jogos e apostas, em transtorno de jogo. Também é uma Legal, abordagem, Bruno. essa, né, essa segunda, uma abordagem um pouco mais voltada ali à psicologia clínica, né, bem específica nesse ponto, né, como que a gente pode desenhar ali também intervenções pelo lado educacional também é muito importante que a gente considere isso, ainda mais pensando em projetos e iniciativas de educação financeira, algo que me abastece a alma, digamos assim, né, E você ainda sobretudo consegue com tempo esse para ponto. trabalhar na Ambima, Bruno, no meio disso aí, tudo? Olha, Flá, realmente é um desafio. É um desafio, mas eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar. Eu sou também palestrante, né? Eu sou escritor, então eu tenho alguns outros projetos para além do que eu toco, mas é que assim, a educação financeira para mim é a minha vida, sabe? Então, preciso dizer também, já que estamos aqui com professoras na chamada e professores também, possivelmente, que eu tive a minha vida transformada por uma professora. Uma professora Uhum. que, ainda no ensino médio, quando eu estava no técnico em finanças, ela me convidou para fazer um projeto voltado à educação financeira. Na verdade, era uma cartilha, né? Uma cartilha que a gente produziu juntamente, a gente conseguiu apresentar em alguns lugares e que depois acabou virando livro, né? Que eu publiquei depois, né? Que eu acabei me descobrindo enquanto escritor. Então, foi meio que num cenário como esse, sabe? Bom. Tipo, em um dia qualquer, né, da escola, uma professora me chamou para participar de um projeto e o resto é história, né? Então é por conta disso, Flá. Uhum. É Que por conta bom, Bruno. desse significado todo que estou aqui estudando bastante. Mas obrigado a todos e a todas pela oportunidade. Eu espero que tenhamos muitas oportunidades de aprendizado aqui. Seja muito bem-vinda e realmente um brinde a você estar aqui e a gente aprender com você também, pessoal. Mais alguém quer falar? Aliás, na verdade, mais alguém quer falar? Então, eu vou seguir, pessoal, né? Trazendo essas boas-vindas aí para todos. Eu queria só comentar que a gente está já numa turma incrível que vocês estão vendo, mas a gente está chegando em 100 pessoas, né? Então, imagina ter essa qualidade de pessoas, de cientistas comportamentais juntos nesse movimento, né? Então, assim, vocês verem que a gente já expandiu, eu acabei não tive a ideia de expandir para as outras turmas antes e fiz o convite só hoje, mas é uma coisa realmente assim muito legal que vocês vão ter oportunidade de conhecer outras pessoas ainda incríveis que não estão aqui. E essa ideia, né, que eu queria falar um pouquinho dessa nova lente, a gente está bem nesse meio, a gente participa, como eu falei, de algumas comunidades e tudo. Tem sido muito discutido que essa era uma nova lente para ver as pessoas, né? E quando a gente fala lente, a gente está vendo ali no detalhe. Na verdade, a gente começa a enxergar alguns padrões de comportamento de uma forma talvez mais nítida e quais variáveis que se importam mais, né? Quais fazem um pouco mais a diferença. Né? Então, as ciências comportamentais, ou quem está aqui que é economista, né? Economia comportamental, eu jogo muito com esses dois, assim, mas decidi chamar cientista comportamental porque eu acho que é isso, é que todas as pessoas de todas as áreas podem se juntar e se tornar cientistas, como uma ferramenta para a gente ver o mundo e promover mudanças comportamentais. Então, a gente olhar como as pessoas realmente se comportam, qual essa diferença que faz na educação financeira e gestão da mudança, tem tudo disso, que é intenção, você tem a intenção de agir, você quer fazer o certo, seu chefe mandou, seu grupo está fazendo, você precisa fazer algo, né? Você já teve vários problemas financeiros antes e a intenção é diferente da ação.
E aí a gente tem evoluído muito como área, porque antes se falava muito no neuromarketing dessa área, muito assim de gatilhos, né? Que gatilho aconteceu para eu gerar esse comportamento? E essa área evolui bastante olhando esses vieses, né? Que são esses desvios sistemáticos que acontecem no comportamento humano, que vocês vão ver aí, principalmente no módulo 2, que barreiras que comportamentais invisíveis, ocultas, que acontecem, que não geram comportamento e que você tem que atacar ela, assim, muitas vezes usando um viés para atacar a barreira, para gerar o comportamento que a gente quer. E também essa parte de sistemas comportamentais, a gente tem uma das professoras aí de sistemas comportamentais aqui, a Lu, ela dá uma das aulas, e é uma aula incrível sobre sistemas comportamentais, que é essa ideia de como as estruturas, o sistema que a gente está envolvido, né? E aí tem incentivos, regulação, a estrutura em si influencia no nosso comportamento e como a gente tem que mapear isso para gerar a mudança. Então, a ideia também não é só o que influencia o comportamento, porque poderia ser uma sessão de terapia aqui. Né? Pô, a gente poderia, assim, muitas vezes a gente olha a economia, a psicologia e fala assim, poxa, são estudos de caso, é um balaio de gato, né? Então tem uma pessoa é assim, outra é assim, outra é assim, outra é assim, não tem como eu ver padrão. Mas aqui a gente está olhando esses comportamentos por essas lentes e a gente está também perguntando quanto elas influenciam. Será que num experimento nosso, por exemplo, tal intervenção, tal nudge influenciou 20% no resultado? Ou quando a gente usou uma prova social, que é essa ideia de falar dos outros, mudou isso aí em 10%? A gente está também quantificando quantas essas variáveis são importantes para a gente chegar na melhor intervenção possível, né? E a ciência comportamental, que a gente vai ouvir falar, né, ao longo aqui, essa definição do pessoal da ONU, eles têm essa Behavioral Science Week aí, acho que há 7 anos, não sei quando é que vai ser a de 2026, ela está englobando todas essas áreas. Então, quando vocês estiverem aprendendo e alguém perguntar para vocês, né, então a gente está falando de psicologia econômica nas aulas, a gente está falando de design comportamental, de behavior design, a gente está falando de mudança de comportamento, que muita gente fala de behavior change ou change management, né? A gente está falando de finanças comportamentais, de tomada de decisão. Então, a gente foi muito cuidadoso na escolha dos temas. Inclusive, uma coisa que eu já falo para vocês de imediato, por exemplo, são 14 módulos. E uma coisa que a gente fez de certificação para vocês terem, né, o selo e a certificação da formação, se você cumprir 80% do curso, você já tem a certificação. Por quê? Porque às vezes você está aqui em políticas públicas e você, igual a Lilian, eu não me interesso tanto por planejamento financeiro e educação financeira. Ou ali, talvez a Natália não se interesse tanto pelo marketing e negócios. Então, vocês também têm essa liberdade de escolher por onde vocês vão ao longo do curso, tá? Então, isso é importante dizer que a gente tem. Esse slide, quem já viu o módulo 1 já viu eles, mas eu quis trazer pelo momento que a gente está vivendo exatamente agora, né? Que o mundo mudou, mas a gente ainda usa vários modelos, velhos modelos para entender pessoas, e está na hora de ajustar as nossas lentes. E essa ideia que a gente está numa era de hiperconectividade, de metacognição, né? A gente usando IA, a gente usando Big Data, a gente usando chats, e tudo mais. Mas o que que acontece? Mais tecnologia e menos previsibilidade. Vamos a um exemplo muito simples. Quem imaginaria que o Trump tem vários cenários, teria uma guerra no Irã, a gente ficaria sem petróleo e tudo aconteceria. Isso é previsível, né? Então a gente está num mundo que sim, mas será que as máquinas e a IA previa que isso poderia acontecer? Com certeza por o poder de uma pessoa muito influente. Então, o que que acontece? O que está em jogo agora é entender como a gente decide, porque muitas vezes a gente decide mal, muito mal, ou quais são os interesses envolvidos. Mas o que que acontece? Mais tecnologia, mais dados, mesmo assim as decisões humanas elas seguem imprevisíveis. Então, muitos de vocês já viram esse slide. E aí a gente discute um pouco que às vezes ruins, decisões bem ruins e caem assim nossos resultados e custam muito caro, né? Então, por que que a gente está aqui, né? Porque eu estou aqui hoje.
E eu estava escrevendo, fazendo essa abertura para vocês e refletindo. Tem algumas frases que a gente fala em palestra que ficam entre aspas e tudo. Aí eu falei, podia fazer uma frase bonita, né? Assim, tudo, mas eu quis falar é, o que estava no coração mesmo em relação a tudo que eu vivi até hoje, né? Que eu acredito que com base em ciência e evidências mesmo que eu tenho visto no dia a dia, olho nu, né? A gente consegue sim transformar pessoas, organizações e o mundo. Né, e trazendo essas soluções à luz da economia comportamental, ciências comportamentais, sistemas comportamentais e áreas correlatas, que eu não estou dizendo que é só isso, porque, como eu falei, a inteligência de vocês, do que vocês são formados e aprofundam é muito importante. Nos últimos 10 anos aí em Behavior Lab, a gente tem visto que com dados, ciência, experiência, pessoas experientes e humildade, a gente gera números e resultados incríveis, né? E é por isso que eu tô aqui. Não é pela teoria, é linda saber mais sobre seres humanos, é muito bonito a gente falar que a gente vai aprofundar algum diagnóstico, não, mas é pela vivência prática de falar, caramba, eu posso mudar uma vida, né? Eu posso mudar um comportamento, eu posso mudar o dia de uma pessoa com uma frase que aquela pessoa vai ouvir num atendimento, né? Então, é muito do porquê eu tô aqui. E com essa certeza muito grande, eu afirmo que o mundo precisa de mais cientistas comportamentais, né? E a gente realmente muda essa lente. Só que eu falar para vocês isso é meio blá, no sentido assim, eu tô há 10 anos no mercado, né? Eu poderia estar defendendo o meu lado, no sentido assim, poxa, né? Eu tô há tanto tempo nessa área, então, estão chegando aí, né, vários cientistas comportamentais nesse grupo. Isso aqui são fotinhas de alguns de vocês, estão aqui, ó, a Ivana, a Lu, tá aqui. Tem muitos de vocês, a Carol Veloso, olha aí que a gente falou, né? E tem vários aqui que já se tornaram. A Cris, por exemplo, também tá lá em Behavior Lab. Então, tem várias carinhas aqui conhecidas. E eu queria contar que para mim também foi uma super surpresa essa lente. Na verdade, quando eu saí ali da área privada, fui fazer o Master em Behavior Economics, eu queria estudar a parte experimental. Então, quando eu cheguei lá, eu não achei que eu ia mudar a forma de ver comportamento. Eu estava pensando muito mais no método, né? E aí, quando eu volto, eu começo a ver, não, calma. Eu ia para as entrevistas, e pouca gente sabe disso, eu estava tão apaixonada, a forma de eu ver era tão diferente que às vezes não acompanhava a entrevista. Na verdade, eu estava tão apaixonada por aquela forma de ver que tinha alguns processos que eu falava, gente, olha o meu currículo, eu fui trainee e tudo, eu fui bem área privada mesmo. Tô passando, aí depois hoje, com a maturidade, né, com os anos, eu vejo assim, gente, se eu fosse a pessoa, o gestor naquela época, eu não me contrataria, porque eu era tão apaixonada por economia comportamental que eu não ia fazer minha tarefa, eu não ia fazer a descrição do cargo, entendeu? Eu não ia fazer. Então, assim, eu realmente acho que foram muito inteligentes as pessoas que não me contrataram, e por isso aqui criamos economiacomportamental.org. Teve a construção em 2015 do Guia de Economia Comportamental. A gente criou o MBA de Economia Comportamental, que tem pessoas incríveis formadas lá, que eu vou contar para vocês como realmente muda a vida, né? Quando você faz uma formação nessa área. A gente tem a Rafaela Bastos, que eu admiro muito, por exemplo, que ela é a presidente do NUD Rio, quem não conhece. A gente tem o Ricardo Cedeu, que ele é o coordenador, o gerente do Núcleo de Economia Comportamental da Receita Federal. A gente, são tantas pessoas que estão em posições de destaque, né, por uma coisa que eu realmente não esperava, né? E aí a gente criou a em Behavior Lab. Então, um pouquinho dessa trajetória. Então, quem não conhece economiacomportamental.org, ele está um pouquinho paradinho, mas ainda é a principal referência na área. O guia, vocês vão receber o guia aqui. O meu tá um pouco estragadinho, mas vocês vão receber em casa. Ele bem lindão, com dedicatória. Então, alguns já receberam aqui, né? Na verdade, a Lu já tem, a Ivana já tem também, né? A Vanessa já tem, então uma galera que, na verdade, eu esqueci que estão de outras turmas, mas a turma 3 vai receber aí o guia.
E a gente criou o Master na SPM, agora eles estão também com Master em Economia Comportamental e teve em Behavioral Lab. E a gente trabalhou muito para difundir essa área nas mídias. Então, teve muito pedido de entrevista e eu espero que vocês também estejam logo dando entrevistas nos temas de vocês, expandindo, escrevendo. Substack hoje em dia é uma ótima fonte para assim passar informações adiante, né? Então, assim, a gente precisa de mais pessoas também que espalhem esse conhecimento aplicado a áreas específicas. E aí eu queria mostrar um vídeo que alguns de vocês já viram, que é um projeto nosso, que é o que a gente mais pode falar, porque ele é público, né? Mas para o pessoal da turma 3 que está entrando, que não viu ainda, é o projeto da Heineken, que foi um desafio muito tranquilo, muito fácil, que a gente tinha que simplesmente convencer um motorista que chegou dirigindo num bar a não beber. E eram bares da Heineken. Então era tranquilo, não existia Heineken Zero na época, então eu imagino que vocês, né, assim, realmente foi um desafio muito light. Foram 5 pessoas, super multidisciplinar. Eu vou mostrar o vídeo para vocês rapidinho aqui do que aconteceu. Quando vejo amigos meus que não estão bebendo, tomando aguinha, eu chego e tava fora lá, que bom. O que a gente quer falar é com o motorista que chegou lá no bar dirigindo e é influenciado pelo ambiente a beber. Uma das intervenções era o juramento do motorista. Quando o motorista assinava esse papel, a ideia era que ele parasse para pensar naquele momento. E aí, automaticamente, você ganha uma porção da carta. Quando a gente chegou na mesa também tinha um cardápio específico para o motorista. Faz uma intervenção comportamental, a gente quer sim mudar aquele comportamento na hora, mas também fazer ela refletir para o futuro. Aprecie com moderação. Pois é, pessoal, muitos já viram, mas reduzir 1/4 de motoristas que chegaram dirigindo por causa de nudges e intervenções foi realmente algo histórico aí no geral. Gente, eu prometi que a gente ia terminar às 8. Eu vou pedir se vocês conseguem me dar mais 10 minutinhos. Mas a Van é uma pessoa que tem que sair às 8. Então eu ia fazer um convite especial para vocês. Vamos tirar uma foto nossa e eu termino aí no nosso horário em 10 minutos? Quem pode ficar mais 10 minutinhos? Vamos tirar uma foto para esse momento? E aí aproveitar. O Júlio entrou, a Viviana, tudo. Quem puder colocar a câmera aí para a gente ter, arrumar. Tinha que ter falado para colocar o rímel antes, né? O batom, se prepararem. Acho que a do Júlio tá abrindo. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui. Gravando. 1, 2, 3 e. E aí eu ia falar pra gente, vamos tirar mais uma, assim, vamos tentar colocar o drink pra gente pegar o brinde. Ah, a Ivana já acabou com a carinha. 1, 2, 3 e... Muito bom, gente. Mas eu vou terminar, eu sei que tem que ir rapidinho. A Bibi tá no espaço compartilhado, sem problemas, pessoal. E aí eu queria, né? Eu tenho alguns slides ainda. Foi bom que a gente ouviu um pouco das histórias das pessoas que estavam aqui. Isso é muito gostoso da turma 3, que a gente vai poder ouvir um pouquinho mais das histórias de vocês. Tem esse grupo C3 que quem não faz parte, eu assim, recomendo demais, que é a comunidade de Ciências Comportamentais já tem há 5 anos, tem encontros mensais com pessoas de fora do Brasil e do Brasil que são referência na área. Então aqui está um QR Code, mas se vocês não conseguirem entrar, manda uma mensagem para o da Behavioral Lab, o celular da Behavioral Lab, que a gente manda o link. Tem também uma coisa legal. Aqui é o SECOM, vocês verem um grupo grande na Receita Federal aqui. Esse
Aqui é o Ricardo Cedeu, que eu falei para vocês. Aqui foi em maio. A gente tem aqui a Semana da ONU, né? Que é muito legal. E aí falar um pouquinho que a gente teve na abertura aqui, falando das 5. Então, no Brasil, a gente é considerada muito inovador na área, ter direto no Ministério de Gestão e Inovação do Brasil uma unidade só de ciências comportamentais, né? Então, esse é o mapa da OCDE que a gente está populando, assim, olha aqui o tanto de unidade que a gente tem de ciências comportamentais, que eu acho que vocês não tinham essa noção, no Brasil, né? Unidades públicas aí nessa área. E eu faço parte da Synconnect também, que é uma rede ligada a Cinco, que você pode entrar, pessoas de várias áreas podem entrar, eu faço parte do grupo de desinformação. E vou dar um. Nem sei se eu posso falar, acho que eu não posso falar. Ixi, mas agora já foi. Vai ter um evento muito legal em junho com um parceiro muito importante internacional aí em ciências comportamentais. Então, assim, a gente está organizando com muito carinho. É uma pena que eu não posso falar os parceiros, mas em breve mais notícias. E aqui alguns dos nossos clientes, pessoal. Então, a gente tem esses pilares de formação e tudo mais. Deixa eu só pegar aqui e ir para uma parte. Eu ia dar mais exemplos de economia comportamental, mas quem estiver aqui vai ter que ver. Eu vou falar só sobre a formação, é, porque vai ter que dar uma olhadinha nos módulos. Vocês vão achar muitos cases e muitos exemplos sobre a formação. Então, conhecendo os módulos e as ferramentas. Primeiro, esse projeto nasceu de estudo, prática e paixão, como vocês viram. Mas ele também nasceu de colaboração de um time brilhante, gente, né? A gente tem algumas pessoas de times aqui. Então, ao longo dessa história, teve pessoas incríveis que fizeram parte do time e deixaram a sementinha, e deixaram os projetos, deixaram insights. Então, a gente não constrói nada sozinho, e sim com muitos parceiros aí que foram enormemente significativos para a gente e pessoas que acompanharam essa jornada acreditando que entender o comportamento humano é essencial para transformar o mundo de verdade. Né? Então, vocês têm um encontro individual comigo, por exemplo, a Natália, a gente já fez com alguns de vocês, então não deixem de marcar esse encontro o quanto antes, só terminar o módulo 1, que eu peço para vocês terem uma visão do todo. O Momento Cientista Comportamental, ele acontece na primeira quarta-feira do mês, eu tenho que ver exatamente o tema que vai ser o convidado, que vai ser o próximo. Tem os módulos, como eu falei para vocês, são temáticos, eles vão separando a cada semana, vai saindo. Então, a ideia deles é que vocês consigam realmente fazer e aprofundar, e nessa jornada de 90 dias, nos grupos, se apoiarem a fazerem, discutirem, verem cases. A cada final de módulo, a reflexão é onde eu aplico na minha realidade. Como é que eu posso pesquisar, por exemplo, na Behavioral IA? A Behavioral IA, ela é toda testada, é uma cientista comportamental de bolso que vocês têm para vocês. Tem uma metodologia passo a passo também, então se você tiver uma intervenção, estou olhando aqui o Bruno e a Natália, que estão na minha frente aqui. Eu tenho uma questão de educação financeira que eu quero que faça isso, 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 isso. Ela vai falar qual que é a persona, qual que é o público-alvo, qual é o comportamento-alvo que você quer atingir. Então, assim, ela vai te direcionando para soluções e já dá soluções e experimentos. O toolkit que vocês vão receber, né? O toolkit, pessoal, eu vou mandar para vocês. Ixi, todos vão receber, mas a gente estava falando como é legal imprimir grande, sabe? Assim, esse aqui, por Aqui, ó, exemplo. Flavinha. Ali, a Van, ela plastificou os cards dela e usa direto aí com os clientes, também é muito legal, vocês vão ganhar a caixinha, né, aqui, tem até as caixinhas já aqui prontinhas para serem enviadas para vocês, e o toolkit, eu envio menor, porque não dá para enviar esse tamanho pelo correio, mas a ideia é que vocês tenham o arquivo, então vocês vão poder, para vocês usarem post-its, ó, então tem no Canva, tem a jornada. Então, eu recomendo demais que vocês imprimam A3 e com papel mais durinho para vocês usarem mais vezes, tá? Vocês vão receber o pequenininho aqui como um nudge, mas a ideia é que vocês imprimam o grandão. A aplicação desde o início. Flavinha, Oi. posso só fazer assim? Eu vou ter que sair mesmo, como Claro. vocês viram, minhas ajudantes estão aqui. Eu queria deixar uma dica que eu só comecei a fazer, acho que depois do quarto módulo, e que para mim fez muita diferença. Eu abri o OneNote e fui colocando. é,
abrir vários caderninhos para cada tema, porque é muito rico, é muita informação. Então dá para organizar. Então eu fiz um para indicação de livros, links importantes, o que era importante para o meu trabalho. Porque é difícil depois refazer, porque é muito robusto o curso, eu acho que vocês aproveitam bastante. Ah, E ótimo. assim, ó, contem comigo, tudo que for de educação financeira, planejamento financeiro, sou uma apaixonada e vou estar como tutor em um dos grupos, então não hesitem em me procurar. Podem ser bastante sem vergonha. Fantástico, bom, obrigada. Tchau, Obrigada por gente. aceitar esse desafio junto com a gente. Sobre as tutoras, eu vou falar daqui a pouquinho, né? A gente vai mandar um forms, aí vocês vão colocar os desafios e a gente vai ver. A gente vê se a Vanessa aceita alguns de vocês aí. Aí a gente separa direitinho, tô brincando por tema, por missão, tá, gente? Então tem a questão do MEC também, né, do curso, então são 64 horas, então ele é um curso que ele leva mais tempinho. Uma coisa que vocês podem ter visto os slides são mais escritos, propositadamente para formação, eu deixei assim mesmo para a utilidade de vocês. Porque não tem muito material impresso fora o nosso guia de 2015 gratuito. Então, na verdade, é para vocês usarem mesmo como um e-book, ou para vocês subirem numa IA e conversar. Então, assim, eu sei que às vezes fica até um pouquinho pesado, né? Porque, assim, o CCA que a Sandra fez, por exemplo, que alguns de vocês fizeram, ele é muito sem texto, assim, né? Eu vou falando os exemplos. Mas não achem que é alguma coisa, foi a estratégia para o quê? Cada módulo vocês têm um e-book ali que está registrado os principais pontos abordados naquele módulo, né? E tem a certificação aí da InBehavior e os módulos, pessoal. A cada semana vai liberando também estrategicamente para vocês. Esse aqui é para vocês verem um pouquinho do nosso módulo 14. E aí eu vou deixar um nudge já para vocês. A turma 2 e a turma 3 vão fazer juntas. Essa aqui é a Elke, né? E a Elke é do Instituto Natura. O desafio foi de planejamento financeiro, né? Porque o Instituto Natura tem um desafio de educação, então acabou sendo de planejamento financeiro. A gente chegou numa solução muito legal. E a gente vai fazer o módulo 14 em junho. Então acelerem aí para vocês terminarem antes de junho para a gente fazer esse momento mão na massa juntos aí. Então faça o calendário de vocês aí para que em junho vocês já consigam fazer o módulo 14 juntos, né? Vocês podem assistir ele, mas é um sábado, tipo, são 6 horas, de 9 às 4. Mas assim, fazer é muito melhor, né? Então fica já o convite que o workshop para vocês fazerem. Então, o Momento Cientista Comportamental, um convidado por mês. Na prática, a jornada de 90 dias, como eu falei, vão ser divididas entre as nossas tutoras. A gente vai criar uma missão real, vai ter o encontro, o grupo de WhatsApp com elas, então vai ter muita coisa assíncrona. A gente já combinou que são poucos encontros, porque a gente sabe da agenda corrida de todos vocês, então não se preocupem que vai ser tipo um outro curso à parte, não, vão ser poucos encontros, muita coisa assíncrona e 2 encontros comigo por grupo, né? Pra gente, o que a ideia é a gente inovar além, trazer uma lente, né? Porque às vezes a gente tá na discussão ali, a gente não vê, aí vem uma pessoa de fora um pouquinho, aí dá alguma ideia que pode agregar. Então a gente tem ainda essa mentoria em grupo comigo. O toolkit vocês vão receber completinho em casa. Eu vou mandar também o forms para vocês preencherem com o endereço para não garantir que não seja extraviado para um lugar errado da nota fiscal e tudo mais. E essa ideia é a pergunta que eu recebo, né? Dá para se tornar uma cientista comportamental em 4 meses? E sim, sabe? Em 4 meses você se dedicar sim. Você pode fazer no seu tempo, você tem 12 meses. Não quero criar essa pressão que vocês têm que fazer nas aulas, né? Mas é sempre bom acompanhar por semana, se vocês conseguirem fazer realmente um módulo por semana. Então, uma base sólida, um método validado para usar ferramentas do seu trabalho, uma capacidade de pensar como cientista comportamental. Não é um PhD, não é a pesquisa, mas sim um cientista comportamental que possa fazer diferença nas mais diferentes áreas. Então, assim, acho que a gente tem exemplos o bastante aqui desde o nosso início do curso. A IA chama ai.embehavioracademy.com.br. Vocês podem entrar lá e já se cadastrar. Então, ela já está liberada para vocês. Então, quem não fez ainda o cadastro,
vai lá, faz, e você pode fazer, tem uma parte de comunidade que você pode colocar o registro um pouquinho de você, quem é você, se apresentar, tem ali o ranking, a Lu é bem competitiva, não sei, ela não estava aqui nesse aqui, mas eu vi que ela estava mais avançada, temos pessoas bem competitivas na sala, viu, O gente? pessoal passou à minha frente só porque eu estou fazendo doutorado também, senão eu já estava lá em cima. A Vanessa, tudo, esse ranking já mudou muito, já mudou muito. Mas preencham lá e utilizem. Algumas referências de literatura, eu vou passar para vocês, posso passar o PDF depois, e alguns lugares para seguir. Essa Bessie, por exemplo, ela tem uma revista muito interessante, tem muitos eventos legais. Uma dica que eu vou dar para vocês, se alguém aqui não for falar muito bem inglês, eu fiz da última vez, eu tinha muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Eu gravei o evento e depois pedi para o chat GPT transcrever os principais pontos para mim em português. Olha, foi fantástico e vários insights poderosíssimos. Até compartilhei com uma aluna nossa da turma 3, né? Então, assim, às vezes você entra no evento, tem muita coisa acontecendo, mas assim, eles estão discutindo coisas de ponta. O behavioralscientist.org, se vocês estão aqui, né? Eu acho que é legal vocês seguirem, é uma newsletter aí, super bem, uma curadoria muito bem feita, e a gente vai fazer essa curadoria também com muito cuidado. E aí, pessoal, para a gente fechar rapidinho aqui como eu disse, eu tinha preparado dar alguns cases e exemplos, mas eu fui otimista demais em relação ao tempo. Eu vou falar um pouquinho dos próximos passos aí, como cientistas comportamentais que vocês se tornarão ou já são, né? Que a gente já tem aqui cientistas comportamentais. Como a gente faz uma frase que eu falo muito, é somos só seres humanos, incríveis, mas seres humanos. Então, a gente cria vacinas, grandes prédios e tudo mais, mas às vezes em decisões mais óbvias possíveis, a gente realmente cai. Então, assim, é bom a gente estar junto também de mão dada, porque a gente vai ver muita coisa em relação à nossa própria vida aqui. A gente tem uma metodologia, desde o diagnóstico é importante, então, um bom cientista parte do diagnóstico e não da intuição. Então, ele investiga, ele coleta dados, ele observa padrões. Então, vocês vão saber, diagnóstico é o módulo 4, é um módulo que eu sou suspeita, mas eu gosto muito de barreiras ocultas e invisíveis. A gente tem uma metodologia que vocês vão ver durante os módulos. Os cards, vocês têm as versões virtuais já lá nos materiais complementares, mas vocês vão ter ao vivo. E testar importa muito, né? Então, que vocês já tenham essa bagagem aí essa caixa de ferramenta de testar. Reforçando, o mundo precisa de cientistas comportamentais, a gente vive nessa era de decisões difíceis, polarização, crises climáticas, e nesse cenário, saber como as pessoas pensam, mas também como elas sentem, é importante, e eu acho que a gente seja essa comunidade aqui, ao redor aí desse mundo, né? E a ideia de a gente usar esse conhecimento aplicável, a gente ter impacto e a gente divulgar, né? Então a ideia também assim, usem os grupos de WhatsApp. Você fez uma intervenção, você leu alguma coisa legal, você viu alguma coisa curiosa de comportamento humano, usem os grupos, usem as tutoras também para dividir essa parte. É uma profissão que está super em ascensão no mundo todo, então tem vagas o tempo todo, tudo bem que são normalmente internacionais, mas a gente tem, por exemplo, pessoas da nossa equipe que estão no Nubank como cientistas comportamentais, né? E por aí vai. Então, assim, a ideia, gente, a gente não está numa profissão, a gente está nesse movimento, né? E o papel da Behavioral Lab, mais do que uma empresa, uma escola, tudo é de uma comunidade, né? Então, vocês fazem parte dessa Behavioral Community aí, que foi a IA que fez pra gente. Que a gente seja uma pessoinha dessas aí ao redor do comportamento humano. Eu falei para seguir o Flávio S. Ávila, mas também a gente tem o Behavioral Lab e é com